Você já se perguntou se um cristão pode perder a salvação? Muitas pessoas discutem se um cristão pode perder a salvação. Alguns dizem que uma vez salvo, a pessoa está sempre salva, não importa o que aconteça. Outros acreditam que é possível perder a salvação se cometer pecados graves ou decidir não acreditar mais em Deus. Independentemente de qual opinião seja, neste vídeo vamos ver o que realmente a palavra de Deus diz. A Bíblia nos revela o caráter de Deus, suas promessas e os princípios que devemos seguir. Ela nos oferece orientação e sabedoria para compreendermos a salvação e o relacionamento com Deus. Portanto, ao invés de basear em interpretações e opiniões humanas, devemos buscar uma compreensão mais profunda da palavra de Deus. E antes de responder a essa pergunta, é importante entender o que significa ser um cristão. Ser um cristão não se resume apenas em fazer uma oração, ir à frente da igreja ou crescer em uma família cristã. Embora essas coisas possam fazer parte da experiência cristã, elas não definem verdadeiramente uma pessoa como um cristão. Um cristão é alguém que recebeu a Cristo pela fé e confiou nele como seu único Salvador. Então, levando em consideração essa definição, será que um cristão pode perder a salvação? Talvez a melhor maneira de responder a essa pergunta importante seja examinar o que a Bíblia diz sobre o momento da salvação e entender o que significaria perder a salvação. Mas antes disso, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações. Então vamos lá. Para compreendermos a salvação, aqui tenho algumas características que acontecem no momento da salvação. Primeiro, um cristão é uma nova criação. E assim que se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fizeram novas. Este versículo está falando sobre uma pessoa se tornando uma criatura completamente nova, como resultado de estar em Cristo. Para um cristão perder a salvação, a nova criação teria que ser cancelada e revertida. Segundo, um cristão é redimido, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que os vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula. Amém? A palavra redimido é traduzido como resgatado. Significa que alguém foi comprado e um preço foi pago. Para um cristão perder a salvação, Deus teria que cancelar a sua compra, pela qual ele pagou com o precioso sangue de Cristo. Terceiro, um cristão é justificado. Justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra justificar significa ser considerado justo. Quando alguém aceita Jesus como seu Salvador, Deus o considera justo. Para um cristão perder a salvação, Deus teria que mudar de ideia e declarar que essa pessoa não é mais justa, voltando para trás no que ele tinha dito anteriormente. Quarto, um cristão tem a promessa da vida eterna, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. A vida eterna é uma promessa que viveremos para sempre, ao lado de Deus no céu. Deus nos diz: acreditem em mim e terão uma vida eterna. Para um cristão perder a salvação, a promessa da vida eterna teria que ser cancelada. Se um cristão recebe a promessa de viver eternamente, como Deus poderia quebrar essa promessa e retirar a vida eterna? Quinto, um cristão tem a garantia da glorificação. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Amém? Aprendemos que somos considerados justos por Deus quando temos fé. E em Romanos capítulo 8, é dito que todos aqueles que Deus justifica serão glorificados. Isso significa que os cristãos receberão corpos perfeitos na ressurreição.
Se um cristão puder perder a salvação, então Romanos 8, verso 30, estaria errado, porque Deus não pode garantir a glorificação para todos aqueles que Ele escolheu, chamou e tornou justos. Amém? Existem várias maneiras de ilustrar o que acontece quando uma pessoa é salva. Mesmo com algumas delas que mencionamos, fica bem claro que um cristão não pode perder a salvação. Quando alguém aceita Jesus Cristo como seu Salvador, muitas coisas importantes acontecem de acordo com a Bíblia. No entanto, se a salvação pudesse ser perdida, a maioria, se não todas essas coisas, seriam anuladas. A salvação é algo permanente. Um cristão não pode deixar de ser uma nova pessoa. A redenção não pode ser desfeita. A vida eterna não pode ser perdida. Se um cristão pudesse perder a salvação, Deus teria que ir contra a sua própria palavra e mudar de ideia. Mas a Bíblia diz claramente que Deus nunca faz isso. Amém? Depois de tudo isso que vimos na palavra de Deus, de que um cristão não pode perder a salvação, pode surgir dois pensamentos, que são: o que podemos dizer sobre aqueles que são cristãos, mas continuam vivendo de uma forma mundana? O que dizer daqueles que se dizem cristãos, mas no futuro decidem rejeitar a fé e negar a Cristo? O problema com essas duas situações é que se consideram que essas pessoas sejam cristãos de verdade. Aqui há duas respostas baseadas na Bíblia. A Bíblia afirma que um verdadeiro cristão não continuará a viver em um estilo de vida mundano. A Bíblia declara que aqueles que abandonam a fé estão mostrando que nunca foram verdadeiros cristãos. Não, um cristão não pode perder a salvação. Nada pode separar um cristão do amor de Deus. Nada pode tirar um cristão nas mãos de Deus. Deus está disposto e é capaz de garantir e manter a salvação que nos prometeu. Deus, que tem poder para nos proteger de cair e nos apresentar diante dele com alegria e sem manchas, é o único Deus, nosso Salvador, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele é glorioso, majestoso, reina sobre tudo e tem sabedoria desde sempre, agora e para sempre. Amém? Eu sou Ariaga Teixeira. Inscreva-se no canal. Que Deus te abençoe.